Muito bom dia, meus irmãos. Espero que vocês tenham passado muito bem essa semana. Hoje temos a lição de número 4, intitulada Engajamento Solidário, e foi escrita pelo pastor Mateus Dutra Rebelo. O texto base dessa lição se encontra em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 11, texto este que lerei agora. Portanto, se há alguma consolação em Cristo, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós percebemos que deve haver uma ação de várias pessoas para benefício de alguém. É aquilo que nós podemos chamar de solidariedade. A solidariedade é sentir compaixão e agir em benefício de alguém. O coração solidário não é uma escolha para o cristão, é algo essencial à verdadeira fé em Jesus Cristo. Nós percebemos que nós temos que ter, de acordo com o texto que foi lido, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi esse sentimento? Que ele, sendo Deus, não quis ficar na posição lá junto a Deus, mas ele se dispôs a descer, a se tornar em figura humana para viver como nós. Agora, a motivação da ação solidária qual é? É o amor. Nessa pandemia, nós percebemos que foi provocada uma revisão no modelo de convivência social. Nós carecemos de contato físico, nós carecemos de convivência física. E muitos dizem que é necessário se isolar. Agora está havendo um debate de pessoas que acham que deve haver isolamento e outras que acham que não. Independentemente disso, o que deve nos mover em direção ao outro não é a política pública estabelecida, mas sim o amor que decidimos oferecer a outra pessoa. O amor deve superar qualquer diferença ideológica e deve focar na preservação da vida de quem nós amamos. Por amor à humanidade, Jesus desceu e se ofereceu para morrer na cruz. Por amor, nós devemos sair do nosso conforto para fazermos o melhor para o bem do outro. Esse é o amor genuíno de Cristo Jesus, e esse é o amor que deve permear a vida de um cristão. O contexto da ação solidária é a morte iminente. Nós não temos uma vacina eficiente, e essa é a causa de toda a dificuldade que vivemos. Se houvesse uma vacina, a população seria imunizada e, consequentemente, o problema acabaria. Então, recomenda-se a reclusão, o isolamento. E isso é para a preservação, para a manutenção da saúde e sobrevivência. Há um esforço mundial para que haja o menor número possível de vítimas fatais desse vírus. Agora, é interessante que nós podemos comparar isso com a nossa realidade espiritual. Há um vírus chamado pecado, que contamina todas as pessoas e ele leva à morte eterna. A vacina é a morte de Jesus Cristo ocorrida na cruz, e pelo derramamento do seu sangue nós podemos ser perdoados e livrados da morte eterna, ganhando a salvação eterna. Agora,
a ação solidária é um autossacrifício. A questão básica é o que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? Essa é uma pergunta fundamental. Nós nos lembramos daquele texto de Lucas 21, de 1 a 4, onde a viúva pobre ofereceu 2 moedinhas de pouco valor, enquanto que os fariseus estavam derramando moedas ali. Mas Jesus falou que ela deu muito mais do que eles, porque ela deu tudo o que tinha. Ela percebia na sua visão que deveria honrar a Deus e deu tudo o que tinha. A questão básica, e eu gostei da frase que esse pastor que escreveu a lição colocou, é a seguinte: dar ofertas expressivas de baixa qualidade moral nada significam quando comparadas às ofertas pequenas, mas moralmente imensuráveis. Não é o quanto, mas o que estamos dispostos a dar. Será suficiente? Vamos pensar nas medidas que estão sendo tomadas. Usar máscara é suficiente? Lavar as mãos com frequência é suficiente? Cumprimentar à distância é suficiente? Nós temos que perceber que para preservar o outro, nós devemos fazer o melhor que está ao nosso alcance. E aí nós encontramos um exemplo muito claro do que é solidariedade. A igreja primitiva é um exemplo concreto disso. Nós encontramos em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 a 47, que lerei agora, o seguinte texto: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Aqui nós percebemos que os novos convertidos recebiam uma ação solidária, porque aqueles que tinham posses vendiam as suas propriedades e entregavam o dinheiro da venda para os apóstolos e eles distribuíam conforme a necessidade de cada pessoa. Não era um ato obrigatório, era um ato voluntário. Portanto, para se ajudar as pessoas, não se depende da capacidade individual para solucionar problemas, mas sim na ação coletiva para o bem comum. Essa foi a ação da igreja primitiva, o maior exemplo de atitude solidária que encontramos abaixo de Jesus Cristo, o maior exemplo de algo comum. Como Jesus fez-se humano, mas sem pecado, para morrer pela salvação de quem nele crê. Agora, para nós pensarmos e agirmos, o amor é a força afetiva que justifica e impulsiona qualquer ação solidária. Não está nas ideias e nem nas ideologias, está no coração. A luta comum a todos nós é pela preservação da vida, contra qualquer expressão de morte. O fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao alcance, mesmo que não pareça suficiente, porque quantidade não garante qualidade. E por último, a igreja é o centro de fomento de solidariedade entre os seus e em favor dos que ainda sofrem sem salvação. Portanto, você e eu que somos crentes em Cristo Jesus, devemos agir solidariamente, procurando beneficiar, fazer o melhor pelo próximo, seja ele nosso parente, seja ele nosso irmão em Cristo, ou seja ele uma pessoa que ainda não tem Jesus. Com isso, nós estaremos imitando a Jesus, que demonstrou o seu amor, entregando-se a si mesmo por todos nós. O meu desejo sincero é que nós possamos colocar isso em prática. E desejo também que Deus abençoe você durante essa próxima semana e que Ele continue nos abençoando durante o transcorrer do culto de hoje. Amém.